Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, dai-nos o conhecimento da teologia, para o bem da Igreja, da nossa alma e para a maior glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E aí, moçada, vamos continuar o ecumenismo. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 do Decreto Unitatis et Integratio sobre o ecumenismo. A aula passada nós vimos vimos os princípios católicos do ecumenismo. Mais ou menos queria dizer que já estamos bem adiantados nesse documento que eu quero ler com vocês, nessas aulas gravadas. E hoje o capítulo 2 fala da prática do ecumenismo, que vai do número 5 até o número 12. Importante ir à fonte do ecumenismo católico, né? Para que a gente possa estudar profundamente isso. Tá? Vamos lá? Número 5. A solicitude para instaurar a união se impõe a toda a Igreja, tanto aos fiéis como aos pastores, e afeta a cada um em particular, de acordo com a sua capacidade, quer na vida cristã, cotidiana, quer nas investigações teológicas e históricas. Essa preocupação já manifesta, de certo modo, os laços fraternos existentes entre todos os cristãos e conduz à plena e perfeita unidade, segundo a benevolência de Deus. Muito bem, então aqui temos a introdução sobre a prática do ecumenismo. E aqui temos 2 pontos importantes que eu acho que cada um na sua capacidade, viver o ecumenismo, sempre em comunhão com os pastores, os fiéis, no cotidiano e depois na pesquisa teológica e histórica sobre cada confissão. Número 6 tem a renovação da Igreja. Número 6, vamos ver o que esse renovação da Igreja pode significar dentro da prática do ecumenismo, tá bom? Então vamos. Toda a renovação da Igreja consiste essencialmente numa fidelidade maior à própria vocação. Esta é, sem dúvida, a razão do movimento para a unidade. A Igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Dela necessita perpetuamente como instituição humana e terrena. Tanto assim que, se em vista das circunstâncias das coisas e do tempo, houve incorreções, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer mesmo no modo de enunciar a doutrina, o que deve ser cuidadosamente distinguido do próprio depósito da fé, seja reta e devidamente reformado em tempo oportuno. Aqui vamos ler. A Igreja peregrina, vou repetir, é chamada por Cristo a essa reforma perene. Dela necessita perpetuamente como instituição humana e terrena. Tanto assim que, em vista das circunstâncias das coisas e do tempo, houve incorreções, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer mesmo no modo de enunciar a doutrina.
o que deve ser cuidadosamente distinguido do próprio depósito da fé. E aí diz, seja reta e devidamente reformado em tempo oportuno, para que ela possa ser fiel à sua própria vocação. Essa renovação, diz lá no número 6, tem, por isso, uma grande importância ecumênica. Ela já é efetuada em várias esferas da vida da Igreja. Tais são os movimentos bíblico e litúrgico, a pregação da palavra de Deus e a catequese, o apostolado dos leigos, as novas formas de vida religiosa, a espiritualidade do matrimônio, a doutrina e a atividade da Igreja no campo social. Tudo isso deve ser tido como penhor e auspício a prognosticar, felizmente, os futuros progressos do ecumenismo. Então vamos ver aqui. A renovação, que é uma soma de um caminho, é um caminho percorrido, soma de esforços que tem aqui movimento bíblico, litúrgico, a pregação da palavra de Deus e a catequese, o apostolado dos leigos, as novas formas de vida religiosa, a espiritualidade do matrimônio, a doutrina e a atividade da Igreja no campo social. É um prognóstico de que as coisas começam a mudar dentro da própria Igreja Católica, renovando o que dizia aqui, olha só. Incorreções na moral, na disciplina eclesiástica, na doutrina, no modo de enunciar a doutrina, e eu digo também na pastoral. Vejam como é interessante isso, não? Então aqui, sobre a renovação, depois os senhores meditem no guia estudo. A conversão do coração. Não há verdadeiro ecumenismo, número 7, sem conversão interior. Os anseios de unidade nascem e amadurecem da renovação da mente, da abnegação de si mesmo e da libérrima efusão da caridade. Devemos, por isso, implorar ao Espírito Santo a graça de uma sincera abnegação, de uma humilde mansidão no servir e uma atitude de fraterna generosidade para com os outros. Portanto, diz o apóstolo das gentes, eu, prisioneiro no Senhor, que vos rogo que andeis dignos da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em caridade e esforçando-vos solicitamente por conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta exortação visa, sobretudo, aqueles que foram levados à sagrada ordenação, com a intenção de que seja continuada a missão de Cristo, que entre nós não esteve para ser servido, mas para servir. Então aqui, muito importante. Vou ler a primeira frase. Não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. Os anseios da unidade nascem e amadurecem na renovação da mente, da abnegação de si mesmo e da libérrima efusão do Espírito Santo. Conversão interior implica metanoia, mudança de mentalidade e servir. Tudo isso graças a Deus. Não há graça que não vem através da própria graça, que é o amor de Deus derramado em nosso coração. No número 7, no segundo parágrafo, o decreto diz: das culpas também contra a unidade vale testemunho de São João. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso
e sua palavra não está entre nós. Por isso, pedimos humildemente perdão a Deus e aos irmãos separados, assim como também nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Vou ler de novo. Das culpas também as contra a unidade, vale o testemunho de São João. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo de mentiroso e sua palavra não está em nós. Por isso pedimos humildemente perdão a Deus e aos irmãos separados, assim como também nós perdoamos ao quem nos tem ofendido. É necessário sempre perceber que também nós, a nossa igreja no passado, mas também no presente, por preconceitos, por falta de caridade, pecamos e nos afastamos sempre mais. É necessário fazer um ato, é minha culpa também. E termina o número 7, terceiro e último parágrafo. Lembrem-se todos os fiéis de Cristo, que tanto melhor promovem e até exercem a união dos cristãos, quanto mais se esforçarem por levar uma vida mais pura conforme o Evangelho. Quanto mais unidos estiverem em comunhão estreita com o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, tanto mais íntima e facilmente conseguirão aumentar a mútua fraternidade. Então aqui tem um ponto importante, né? Promover a união dos cristãos a partir da conversão do coração. Gente, vamos agora ler o número 8. A oração comum. Esta conversão do coração e santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser tidas como a alma de todo o movimento ecumênico e, com razão, podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Então, o ecumenismo espiritual aqui é a oração em comum. Tá certo? O primeiro ponto do ecumenismo é espiritual e nasce da oração. Quando eu digo oração comum, não que nós vamos necessariamente só se reunir para rezar, mas rezar pelo ecumenismo. Para os católicos, tem um significado mesmo solene, reunir-se frequentemente para aquela oração em prol da unidade da Igreja, que o nosso próprio Salvador rezou ardentemente ao Pai na vigília de sua morte. Que todos sejam um. Em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião das orações prescritas pro unitate e em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Tais preces comuns são certamente um meio muito eficaz para impetrar a graça da unidade. São uma genuína manifestação dos vínculos pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados. Onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a oração é o ecumenismo espiritual, antes de tudo, é a oração. Quando a Igreja Católica, cada cristão católico reza pela unidade, quando em algumas situações reza também com os irmãos separados e encontros, etc. Olha só, todavia, não é lícito considerar a intercomunhão, communicatio in sacris, como um meio a ser aplicado indiscriminadamente na restauração da unidade dos cristãos. Esta intercomunhão depende precipitosamente de 2 princípios: da unidade da Igreja, que ela deve significar, e da participação dos meios da graça. A significação
da unidade proíbe, na maioria das vezes, a intercomunhão. A busca da graça, às vezes, a recomenda. Sobre o modo concreto de agir, decida prudentemente a autoridade do bispo legal, considerando todas as circunstâncias dos tempos, lugares e pessoas, a não ser que outra coisa seja determinada pela Conferência Episcopal, segundo seus próprios estatutos ou pela Santa Sé. O que é claro aqui é que a gente não pode pensar que a comunhão nas coisas sagradas é plena, não é. Podemos, talvez, em algumas confissões, ter o batismo na Trindade, mas não mesmo temos a concepção do que são os sacramentos da Eucaristia. E por isso que o bispo e a Conferência Episcopal devem determinar com seus diretórios como será essa oração, o que pode ser feito, o que podemos celebrar ou rezar, orarmos juntos, tá bom? Agora, número 9, nós falamos então da conversão do coração, do ecumenismo espiritual, que é a oração em comum, e o conhecimento mútuo dos irmãos será o ponto no número 9, 5, 4, 9, da Unitatis. É preciso reconhecer a mente dos irmãos separados. Para isso, necessário se requer um estudo a ser feito segundo a verdade e com ânimo benévolo. Os católicos, devidamente preparados, devem adquirir um melhor conhecimento da doutrina e da história, da vida espiritual e litúrgica, da psicologia religiosa e da cultura, que são próprias aos irmãos. Então, o que temos que conhecer? Devidamente preparados, claro, da doutrina, da história, da vida espiritual e litúrgica, da psicologia religiosa, ou seja, da mente, da experiência, da sensação, da sensibilidade, da vida espiritual e litúrgica dessas irmãos. Muito ajuda para isso as reuniões de ambas as partes, para tratar as questões principalmente teológicas, onde as partes se tratam de igual para igual, contanto que os participantes, sob a vigilância dos superiores, sejam verdadeiramente peritos. Precisa ser uma pessoa com embasamento teológico. Num tal diálogo, se manifestará mais claramente também qual seja, na realidade, a condição da Igreja Católica. Por esse método, conhecer melhor a mente dos irmãos separados e nossa fé se lhes exporá mais aptamente. Claro, nós não podemos pensar que se eu não tenho claro a minha identidade católica, eu posso dialogar, porque eu não poderei nesse diálogo transmitir o conhecimento da minha fé e poderei não entender a doutrina do outro, mas também posso, ficar confuso. Então aqui é muito importante isso, né? Um perito. Não podemos pensar. E um bom perito é uma pessoa bem formada na doutrina da Igreja, na sua teologia também. Número 10, o ensino ecumênico. Vamos ver aqui. A Sagrada Teologia e as outras disciplinas, principalmente as históricas, devem ser ensinadas também do ponto de vista ecumênico, de modo que respondam mais exatamente à verdade das coisas. Importa muito que os futuros pastores e sacerdotes estejam instruídos numa teologia perfeitamente elaborada, segundo esse espírito, não polemicamente, e, sobretudo, nas questões que incidem sobre as relações entre os irmãos separados e a Igreja Católica. Aqui, conhecer também a postura, por exemplo, da Igreja Ortodoxa, da Reforma Luterana, Calvinista, mas sem polêmica, apenas para conhecer, ter um senso crítico de análise,
porquanto da formação dos sacerdotes depende maxamente a necessária instrução e formação espiritual dos fiéis e dos religiosos. Devem também os católicos que se entregam às obras missionárias nas mesmas terras que outros cristãos conhecer, especialmente hoje, as questões e os frutos que em seu apostolado nascem do ecumenismo. Aqui não podemos ser missionários, ou aqueles que são missionários também devem conhecer, para poder admirar, também ter o senso crítico e respeitoso, para que nós possamos viver como irmãos, embora as nossas divergências. Tá bom? 11. O modo de expressar e expor a doutrina da fé. O modo e o método de exprimir a fé católica não devem, de forma nenhuma, transformar-se em obstáculo para o diálogo com os irmãos. É absolutamente necessário que a doutrina inteira seja lucidamente exposta. Nada é tão alheio ao ecumenismo que aquele falso irenismo, aquela falsa paz, tudo é a mesma coisa, quanto pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e seu sentido genuíno e certo é obscurecido. Ao mesmo tempo, a fé católica deve ser explicada mais profunda e corretamente, de tal modo e com tais termos que possa de fato ser compreendida também pelos irmãos separados. Ademais, no diálogo ecumênico, os teólogos católicos, sempre fiéis à doutrina da Igreja, quando investigarem, juntamente com os irmãos separados, os divinos mistérios, devem proceder com amor à verdade, com caridade e humildade. Comparando as doutrinas, lembrem-se que existe uma ordem ou hierarquia das verdades na doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diverso. Assim, se abrirá o caminho pelo qual, mediante esta fraterna emulação, todos se sintam incitados a um conhecimento mais profundo e manifestação mais clara das investigáveis riquezas de Cristo. Quer dizer, eu não posso começar o meu discurso de expor a doutrina, por exemplo, se com os irmãos separados, eu tenho que partir numa hierarquia de verdades de fé, por exemplo, Deus Criador e Providente, Deus Unitrino, Deus Criador e Providente, Deus Redentor, Deus Santificador, a doutrina de Deus, a da criação, né? E todos esses elementos. Se eu for falar sobre disciplinas ou disciplina do sacramento, já cria um problema. Vamos partir do que nos une, como diz João 23, e não do que nos desune. Perceber o que esses irmãos como entendem a vida íntima da Trindade, a vida destra, e etc, etc e tal, para chegarmos em outros tratados, eclesiologia, sacramentos e etc. Tá bom? Bom, vamos lá. Número 12, o último. Todos os cristãos professem perante o mundo inteiro a fé no Deus unitrino, no Filho de Deus encarnado, nosso Redentor e Salvador. Por um esforço comum e muita estima, deem testemunho da nossa esperança que não confunde, sendo que nos tempos odiernos se estabelece largamente a cooperação no campo social, onde todos os homens são chamados a uma obra comum, mas de modo especial os que creem em Deus, máxime todos os cristãos assinalados com o nome de Cristo. A cooperação de todos os cristãos exprime de modo vivo
os laços que já unem entre si e fazem resplandecer mais plenamente a face de Cristo, servo. Essa cooperação, instaurada em não poucas nações, deve ser aperfeiçoada sempre mais, principalmente nas regiões onde se realiza a evolução social ou técnica, os antigos países do terceiro mundo, os lugares termo técnico, os países que emergem, e aí vai. Essa cooperação, contribui assim para avaliar devidamente a dignidade da pessoa humana, promover o bem da paz, prosseguir na aplicação social do Evangelho, incentivar o espírito cristão nas ciências e nas artes e aplicar, olha só, todos os gêneros de remédio aos males da nossa época, que estamos falando dos anos 60, mas vamos ver hoje como está. A questão da fome e as calamidades, o analfabetismo e a pobreza, a falta de habitações e a distribuição não justa de bens. Por essa cooperação, todos os que creem em Cristo podem aprender de modo fácil como devem conhecer melhor mutuamente e estimar-se mais e como se abre o caminho para a unidade dos cristãos. Aqui está então a cooperação com os irmãos separados. Na questão social, da cooperação do cristão no mundo, para a construção, como dizia o Papa Paulo VI, da nova civilização do amor. Aqui é um campo muito fértil e que podemos fazer com muito respeito, mas com muita unidade. Meninos, eu terminei o capítulo 2, não quero me alongar. Peço desculpas, essa aula vai ser de 27 minutos, porque eu não estou muito bem e eu quero também que vocês estudem isso depois, num resuminho, que não é para entregar, mas eu vou deixar também aqueles vídeos do Retratos de Fé. Por favor, ouçam esses vídeos que, por mais simples que são, dá um pouco de visão da outra comunidade, ouvindo o que eles dizem da sua fé. Essa é uma forma de amor, escutar o outro, mesmo através de um vídeo, tá bom? Eu agradeço muito, desejo toda a paz e todo o bem, e nos vemos na próxima aula, que significa a aula da próxima semana. Muito obrigado, paz e bem, que Nossa Senhora, a Mãe da Unidade, nos ajude a servir e amar. Amém.